Irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nós estamos dando início a mais um estudo semanal, hoje com um capítulo do livro Pão Nosso, um livro de autoria do Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. O capítulo que nós vamos estudar hoje se chama Lugar Deserto. Ele é baseado no versículo 31 do Evangelho de Marcos, capítulo 6, né, do Evangelho de Marcos, que está aí em cima e que nós vamos ler. E ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. É uma fala de Jesus, né, aos discípulos, né, que haviam passado, né, boa parte do tempo em pregação e não tinham, né, tido tempo sequer de se alimentar. Então Jesus chama os discípulos para esse lugar à parte, esse lugar deserto, de forma que eles pudessem repousar e recarregar as energias junto ao Mestre, né? Dentro desse contexto, né, que Emmanuel nos traz, esse capítulo, esse título do capítulo Lugar Deserto, ele é de fundamental importância e entendimento, né, a que Emmanuel se refere, né, no estudo do versículo em questão, qual é este lugar deserto, esse lugar à parte a que Emmanuel se refere, né? Esse conceito que nós vamos explorar aí nos próximos minutos é fundamental para que a gente possa ter, né, o entendimento correto da mensagem, né, que Emmanuel nos traz nesse capítulo, né? Então eu separei logo ali no primeiro parágrafo, né, do livro, né, o recado sobre esse lugar à parte que está no texto. Nós vamos ler e depois trazer as reflexões aqui na sequência. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. Então, para nós, né, Emmanuel se refere a esse lugar à parte, né, para nós, né, tendo como, né, referência a nossa intimidade, né, o nosso mundo íntimo, né, para o qual nós vamos buscar esse repouso, esse local, né, nos momentos de tribulação, de grande dificuldade, esse local em que nós poderemos nos encontrar com o Mestre para, né, esse repouso construtivo, né? E Emmanuel deixa claro, né, que exatamente por vivermos, né, em um mundo de provas e expiações e sempre submetidos às provações de todas as naturezas, né, sempre em tribulações variadas, né, esse momento de refazimento interno junto ao Mestre, né, ele se faz necessário. Então é indispensável que nós possamos aprender esse caminho, né? E como nós colocamos e vamos reforçar ao longo, né, do estudo do capítulo, esse caminho, esse que remete a esse lugar, ele se encontra dentro de nós, né? Então é um esforço de olhar para o nosso íntimo, para dentro de nós, na busca desse lugar à parte. Olha como Emmanuel confirma isso na passagem que a gente destacou a seguir. De modo algum se referia o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação. Reportava-se à câmara silenciosa situada dentro de nós. Então, olha que importante, né? Jesus não se referia apenas e tão somente a um lugar, né, ao sítio ali simbolizado, né, pelo lugar físico, por aquele espaço, né, em que nós, né,
podemos nos encontrar à parte, né, sozinhos, né, para essa meditação, ou seja, para essa reflexão, né, e consequentemente, para esse descanso, né? Ele, muito além de se reportar a esse local, né, deserto, a esse local, a esse lugar deserto, esse lugar, né, à parte, Jesus se referia a essa câmara secreta, né, essa câmara silenciosa dentro de nós mesmos, né? Então confirma aquilo que nós colocamos anteriormente, né, e essa certamente é a principal mensagem que o texto nos traz, né? Esse lugar deserto que nós precisamos conhecer, né, para podermos nos refazer da luta, dos momentos de tribulação, né, nos momentos que nós nos sentimos energeticamente descompensados por todos os atritos, os desgastes, né, da luta cotidiana. Esse momento de refazimento junto ao nosso Mestre Jesus, é indispensável que nós possamos aprender esse caminho, né? E esse lugar está dentro de nós mesmos. Aí Emmanuel continua: no templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas, né? Então na nossa intimidade, mais uma vez, né? Nisso que Emmanuel chama de templo secreto da alma, né? Aquela câmara silenciosa em que nós vamos nos encontrar com Cristo para que Ele possa, né, nos ajudar, né, para que Ele possa nos refazer, como nós falamos, dos embates diários. E aí, Emmanuel cita também no capítulo, eu não trouxe aqui, né, mas vou falar, quando nós estamos nesse esforço, né, de aprendizado, nesse esforço, né, do ideal superior, de não só conhecer, mas acima de tudo praticar o que, né, nós chamamos do ideal superior, através, né, do esforço no exercício daquilo que nós aprendemos no Evangelho de Jesus, muitas vezes nós vamos nos sentir isolados, né? Nesse isolamento, né, que Emmanuel também destaca acontecer conosco e também, né, destaca ser nesses momentos de fundamental importância, né, esse refazimento na câmara silenciosa para que, né, possamos nos encontrar intimamente com o nosso Mestre Jesus, né? E aí ele encerra, né, o capítulo falando, né, prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. Então, Emmanuel fecha o capítulo reforçando, mais uma vez, né, que ao invés de muitas vezes, né, buscarmos, né, o que ele chama de imobilidade do corpo, num descanso, né, em que muitas vezes essa imobilidade do corpo, esse falso descanso, né, se nós podemos assim definir, né, ele vai se configurar muitas vezes em tortura para a alma, né? Mas esse encontro no lugar à parte, no lugar secreto, no lugar deserto, na nossa intimidade, né, em companhia do nosso Mestre Jesus, esse sim o verdadeiro repouso, né? Esse sim o momento do refazimento, né, das energias, né, que são, como nós falamos, consumidas, né, ao longo, né, dos enfrentamentos, dos obstáculos, das dificuldades as mais variadas que todos nós temos em nossos enfrentamentos, né? Então, Emmanuel fecha, né, o capítulo destacando, né, chamando a nossa atenção, né,
para que possamos encontrar o verdadeiro repouso, né, neste lugar secreto, íntimo, né, nosso, e especialmente, né, na companhia do nosso Mestre Jesus. E aí a gente trouxe algumas reflexões, né, sobre a prece e o recolhimento interno, né? Por quê? Porque muitas vezes, né, esse momento, né, que a gente citou anteriormente, que o capítulo fala tão bem, né, que Emmanuel nos traz de uma forma tão bonita mesmo, né, sobre esse recolhimento íntimo, né, que nós precisamos ter, né, esse recolhimento interno, sobre encontrar esse lugar à parte dentro de nós. Muitos de nós, né, conhecem esse momento, né, através daquele instante em que eu paro para fazer a prece, né, no momento da oração, em que eu busco, através dessa conexão com o alto, né, com Jesus, que é o nosso mestre, com Deus, o nosso Pai, nesse espaço íntimo nosso, nós buscamos, através da prece, esse repouso, né, esse descanso, né, esse momento, né, de refazer mesmo, né, de nos revestir das energias que necessitamos para o enfrentamento. Então, eu trouxe aqui algumas passagens, né, inclusive corroborando a mensagem que o texto nos traz, né, que Emmanuel nos trouxe aí neste capítulo, né? Para começar, né, eu busquei lá no Evangelho, no capítulo 27, no Pedi e Obtereis, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 1, uma passagem, né, do Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 6, em que Jesus reforça esse conceito, né, da conexão, né, com o alto através do nosso local secreto, né? E Jesus disse sobre a oração, né? Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto. E o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Ele, no versículo anterior, né, no versículo 5 do mesmo capítulo, Jesus ensinava, né, através desse versículo, que não era necessário fazer, né, como aqueles que iam para sinagogas e oravam em voz alta, né, chamando a atenção. Não, ele ensinava, né, através desse versículo, que esse contato com o alto, né, esse momento de refazimento, esse momento de recolhimento interno, que é o momento da prece, né, ele deveria ser feito, né, em secreto. Né? Orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê tudo que se passa em secreto, vos dará recompensa. Então, nesse trecho do Evangelho, né, do capítulo Pedi e Obtereis, nessa passagem, Jesus reforça né, já trazia, né, esse conceito, né, do recolhimento para a conexão com o alto, né, para esse momento de fortalecimento, de busca, né, dessas energias através da prece. Né? E para finalizar, eu trouxe uma passagem, uma mensagem que eu gosto muito, do Espírito Meimei, né, pela psicografia de Chico Xavier. Eu trouxe só um trecho, né, mas recomendo a todos aqueles que puderem, que busquem essa mensagem, chama No Clima da Oração. Vocês encontram aí facilmente na internet ou nas obras, né, do Chico. E como eu falei, é uma mensagem que eu gosto muito, né, porque ela reforça também, né, os conceitos que nós aqui estudamos desse recolhimento, desse momento da prece, para que nós possamos nos revestir de forças no enfrentamento, né, das situações, das tribulações que têm sido, né, para todos nós nos dias atuais tão corriqueiras. Né? Então eu vou encerrar lendo ali esse trecho, né, da mensagem No Clima da Oração, do Espírito Meimei,
pela psicografia de Chico Xavier. A oração nem sempre nos retira do sofrimento, mas sempre nos reveste de forças para suportá-lo. Nem sempre nos evitará os obstáculos e as provações do caminho que nos experimentem por fora, mas sempre nos garantirá tranquilidade por dentro de nós, induzindo-nos a reconhecer que, em todos os acontecimentos da vida, Deus nos faz sempre o melhor. Então, no clima dessa oração de Meimei, nós encerramos o capítulo de hoje, agradecendo a todos e até a próxima oportunidade.